Beleza, beleza, pessoal. Voltamos então com o nosso curso Reta Final, Raciocínio Lógico, aqui na preparação de vocês aí para o concurso de Auditor Fiscal 2014. Iniciando um novo módulo, conforme eu havia dito no finalzinho da aula anterior, um módulo importantíssimo, é um módulo de probabilidade, beleza? Então vai aparecer para vocês aí na telinha a indicação desse nosso módulo. Meu contato está aqui, o e-mail, bruno com 2 N's, lima, evp@gmail.com e o Facebook, facebook.com/bruno.lima.144, beleza? Vamos começar? Vamos ver o que nos aguarda. Olha aí a primeira questãozinha na tela para vocês. Foi provinha aí do Ministério do Turismo, a provinha de fevereiro agora de 2014. E aí caiu questãozinha de probabilidade dizendo o seguinte, ó. Uma caixa contém 3 moedas de R$1 e 2 moedas de 50 centavos. 3 moedas de R$1 e 2 moedas de 50 centavos. 2 moedas serão retiradas dessa caixa ao acaso e obedecendo às seguintes condições. Então vão ser 2 moedas e as restrições são as seguintes, olha, se a moeda retirada for de R$1, então ela será devolvida à caixa. E se for de 50 centavos, ela não será devolvida à caixa. Aí ele pede para vocês a probabilidade de termos pelo menos uma moeda de R$1. A probabilidade de pelo menos uma moedinha ser de R$1, beleza? Bom, então vamos tentar agora desembolar esse enunciado que está aqui. A história então é a seguinte, são 3 moedinhas de R$1, 3 de R$1 e 2 de 50 centavos. Ok. O cara vai retirar quantas moedas? Ó, ele vai retirar 2 moedas. Ele quer saber qual que é a probabilidade de pelo menos uma, é isso que ele está pedindo, ó, pelo menos uma ser de R$1. Eu vou resolver essa questãozinha aqui de 2 formas com vocês, beleza? Uma que digamos que é para ser mais rapidinha, que é a ideia do pelo menos um. Essa eu vou comentar daqui a pouquinho, beleza? E outra que talvez seja o que boa parte dos candidatos tenham tentado fazer, que é a ideia do seguinte, bom, Brunão, já que tem que ter pelo menos uma moedinha de R$1, eu imaginei o seguinte, já que eu preciso ter pelo menos uma moeda de R$1, eu imaginei que eu poderia retirar uma moeda de R$1 e que eu poderia retirar uma moeda de 50 centavos, ok? Eu imaginei, Bruno, que eu poderia retirar 2 moedas de R$1. Se eu retirar 2 moedas de R$1, eu atendo o que foi pedido? Sim, sem dúvida nenhuma, ok? Se você retirar 2 moedas de R$1, você atende porque você conseguiu ter pelo menos uma, né? E aqui também, se eu retirar uma moeda de R$1 e uma de 50 centavos, eu também atendo porque eu precisava tirar pelo menos uma. Só que o que a galera às vezes se esquece nessa análise aqui é que você pode também tirar uma moedinha de 50 centavos e uma de R$1. Isso aqui em probabilidade, pessoal, é fundamental que vocês avaliem, ok? Para você retirar pelo menos uma moedinha de R$1, pode ser que você consiga retirar essa de R$1, tendo tirado antes uma que tenha sido de 50 centavos. Então aqui, as 3 condições que atendem o que o enunciado está pedindo são essas. Se ele quer retirar 2 moedas, ele poderia imaginar que você retirou uma de R$1 e uma de 50 centavos. Aqui você teria retirado 2 moedas, sendo pelo menos uma de R$1. Aqui também, ó, se ele tirar 50 centavos primeiro e uma de R$1 na segunda, você também atende. Ele fez 2 retiradas, sendo que tem aqui pelo menos uma que foi de R$1. E se eu tirar 2 que sejam de R$1, eu também atendo o que foi solicitado, afinal de contas, eu tenho pelo menos uma, eu tenho 2 de R$1, então atende a ideia de que eu teria que ter no mínimo uma, beleza? Ok, aí a gente vai ter que ficar atento com aquela restrição que foi imposta. O negócio é o seguinte, se a primeira moeda retirada for de R$1, então ela deverá ser devolvida. É como se ele estivesse colocando que nesse caso, se a primeira moedinha for de R$1, é como se a gente dissesse que existe a reposição depois, beleza? Porque aí a moedinha volta para a caixa. Agora, se a primeira moedinha for de 50 centavos,
ela não será devolvida para a Caixa. Então, se a primeira for de 50 centavos, é como se a gente estivesse trabalhando com uma situação em que não existe a reposição das moedas, beleza? Como ficaria isso aqui então, ó? Vem comigo. O que eu tenho dentro dessa caixa? Eu tenho 3 moedinhas de 1, que eu vou indicar pela letra U, beleza? E tenho 2 moedinhas de 50 centavos, que eu vou indicar pela letra C. Combinado é o seguinte, veio e imagina comigo que a primeira moedinha retirada foi uma moedinha de R$1. Se a primeira moedinha for de R$1, qual que é a probabilidade que eu tenho de na primeira retirada sair uma moedinha de R$1? Bom, verifica como que está a caixa. Dentro da caixa existem 5 moedinhas, sendo que 3 delas são de R$1. Então, se a primeira moedinha foi de R$1, eu teria 3 chances em 5 de retirar essa moedinha de R$1. Só que aí o que ele comentou foi o seguinte, se a moeda retirada for de R$1, então ela será devolvida à Caixa. Então, na hora que eu for fazer a minha segunda retirada, eu vou continuar observando que a minha caixa continua tendo o quê? 3 moedinhas de 1 e 2 moedinhas de 50 centavos. Afinal de contas, digamos que houve a reposição da moedinha que havia saído. Então, na hora que eu for retirar a minha segunda, a chance da minha segunda ser de 50 centavos vai ser de quanto? Vai ser de 2, porque eu tenho 2 de 50 centavos, no universo que ia ser de 5. Então, multiplicando isso aqui, a gente chega a uma probabilidade que seria de 6 sobre 25. Guarda esse resultado, ok? E agora vamos analisar aqui o que aconteceria no meu segundo caso. Meu segundo caso é onde eu retiro uma moedinha de 50 centavos de início. Então, vamos começar. Dentro da caixa existem 2 de 50 centavos e 3 moedinhas de R$1. Eu vou imaginar que eu retirei a primeira e que a primeira foi de 50 centavos. Então, qual que é a probabilidade disso ocorrer nesse momento? Seria de 2 em 5. Só que aí, fica atento. Se a moeda retirada for de 50 centavos, então se a primeira moeda retirada for de 50 centavos, ela não vai ser devolvida à Caixa. Então, se você está imaginando que saiu uma moedinha de 50 centavos, você imagina que não houve a reposição. Então, na hora de você fazer a análise da segunda, que é a retirada de uma moedinha de R$1, o seu universo passa a ser de quantas unidades? Passa a ser de 4, beleza? 4 moedinhas, sendo que dessas 4 moedinhas, 3 delas são moedinhas de R$1. Então, a gente passa a ter 2/5 vezes 3/4. Isso daqui a gente consegue simplificar. Dá para simplificar isso aqui por 2. 2 por 2 vai dar 1. 4 por 2 vai dar 2. E aí a gente chega num total que seria de 3 sobre 10, ok? 3 décimos é a probabilidade de eu retirar uma de 50 centavos e uma de R$1. Só que existe ainda a minha terceira e última possibilidade, que é a retirada das 2 moedinhas de R$1. Então, recomeça a história e imagina sempre o que a gente tinha de início. Eu tinha 3 moedinhas de R$1 e 2 moedinhas de 50 centavos. Na hora que eu faço a retirada da primeira, para a primeira ser de R$1, eu tenho uma probabilidade de 3/5. E para a segunda ser de R$1, então combinado, mais uma vez, se a moeda retirada for de R$1, ela deverá de ser devolvida à Caixa. Então, sempre que de início sai uma moedinha de R$1, a gente imagina que há a reposição dessa moedinha. Então, o meu conjunto universo continua sendo de 5 e eu continuo tendo uma probabilidade de 3 em 5 para que eu faça a retirada de uma moedinha de R$1. Então, multiplique isso tudo para mim. 3/5 vezes 3/5, a gente vai chegar no total de 9/25. O que vai continuar prevalecendo aqui, pessoal? A ideia dos conectivos. O conectivo OU, ele passa para mim sempre a ideia de uma soma. Então, aqui você tem que entender o seguinte, que ou eu retiro uma moedinha de R$1 e na sequência uma moedinha de 50 centavos, ou eu retiro uma moedinha de 50 centavos e depois uma de R$1, ou eu retiro 2 moedinhas de R$1. Como aqui o que está subentendido é a ideia do conectivo OU, a nossa resposta vai ser a soma de todas essas frações. Então, aqui a gente teria que somar 6/25 com 3 décimos com 9/25. Se for trabalhar com a ideia de um denominador comum, esse denominador comum poderia ser o número 100. Lembre-se de primeiro dividir
e depois multiplicar. Então, você vai primeiro dividir o 100 por 25, vai dar 4. 4 vezes 6 vai dar 24. Vai pegar o 100 e vai dividir por 10. 100 dividido por 10 vai dar 10. 10 vezes 3 vai dar 30. Vai pegar o 100 e vai dividir por 25, vai dar 4. 4 vezes 9 vai dar 36. Somando tudo isso, a gente vai chegar a um total de 24 com 36 vai dar 60. 60 com 30 vai dar 90. 90 sobre 100. Como as nossas respostas estão indicadas na forma de fração, a gente sabe que 90 sobre 100 vai indicar para mim uma probabilidade de quantos por cento? Ó, uma probabilidade de 90%, ok? O gabarito, então, a gente já sabe que vai ter que ser a letra C. Agora, eu preciso chamar a atenção de vocês para um detalhezinho que é o seguinte. Acontece o seguinte, quando a gente trabalha com pelo menos um, e isso não é tão raro de acontecer assim em prova, a ideia vai ser basicamente o seguinte, ele pediu a chance de você retirar pelo menos uma moedinha de R$1, beleza? Aqui, pessoal, a gente conseguiu sair dessa forma que eu fiz, porque a gente está trabalhando com um número reduzido de moedinhas, eu estou trabalhando só com 2 moedinhas. O que eu sempre comento com os alunos é o seguinte, se ele colocasse a ideia de você, ao invés de retirar 2, retirar 3 moedinhas, pode acreditar em mim, o trabalho que a gente teria para resolver a questão seria muito maior tentando fazer dessa forma, tentando analisar as situações que realmente nos interessam. Como assim, Bruno? Eu quero que você tente exercitar comigo aí a ideia do sentido contrário. Qual que é a única situação, para o que foi proposto aqui no enunciado, que não atenderia aquilo que a questão pediu? Então lembra, eu pedi para tirar 2 moedinhas e para que pelo menos uma moedinha fosse de R$1. Qual que é a única situação que não atenderia o que foi pedido, pessoal? Vê se vocês concordam comigo. Seria a ideia de eu trabalhar o quê? Com a retirada de 2 moedinhas e as 2 moedinhas serem de quanto? Serem de 50 centavos. Se eu retirar 2 moedinhas de 50 centavos, eu vou descobrir a única coisa que não me interessa. Então, como que a gente vai sair disso? Você vai guardar para mim, isso que eu vou deixar anotado aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Vai guardar para mim que o pelo menos um, ele vai ser sempre igual ao 1 menos o nenhum. Você vai guardar isso aqui para mim, que o pelo menos 1 vai ter que ser sempre igual ao 1 menos o nenhum. Não entendi, Bruno. Aguenta aí que eu já vou te explicar. O que ele está pedindo é pelo menos uma moedinha de R$1. Você vai guardar para mim que o que ele está te pedindo, que é para encontrar a probabilidade de pelo menos uma moedinha ser de R$1, que você poderia chegar a esse resultado fazendo isso aqui para mim, ó, fazendo 1 menos o nenhum. O que seria o nenhum? O nenhum seria nenhuma moedinha ser de R$1. Guarda isso para mim, que o pelo menos 1, ele é a mesma coisa que 1 menos o nenhum. E o que é o nenhum aqui nesse caso? Se eu estou querendo saber a chance de pelo menos uma moedinha ser de R$1, o nenhum vai ser a chance de nenhuma moedinha ser de R$1. Só que o que representa isso aqui nessa história? Nenhuma moedinha ser de R$1 indica então que as 2 retiradas que eu teria que fazer teriam que ser de moedinhas de quantos centavos? De 50 centavos. Então você vai calcular para mim essa probabilidade aqui agora. Você vai calcular para mim a probabilidade, lembra como que era a nossa história? Tem lá 2 moedinhas de R$1 e 3 moedinhas de 50 centavos, não é isso? Deixa eu lembrar aqui. Não, são 3 de R$1 e 2 de 50 centavos. Você vai calcular para mim a probabilidade da primeira ser de 50 centavos. Então, calcula aqui para mim. A probabilidade da primeira ser de 50 centavos seria de quanto? Seria de 2, num total de 5. Só que aí você vai se lembrar que o enunciado cita que quando a primeira moedinha retirada é de 50 centavos, que não existe a reposição. Então, sumiu uma moedinha de 50 centavos. E aí você vai calcular para mim a probabilidade da segunda moedinha ser de 50 centavos. Eu passaria a ter uma probabilidade de quanto? De 1/4, ok? Multiplique isso aqui para mim. Você vai ver que vai dar para simplificar o 2 com o 4. E aí a gente vai chegar no seguinte, ó. Se eu for simplificar o 2 com o 4, 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2 vai dar 2. Então a gente vai chegar numa probabilidade que vai ser de 1/5. O que representa isso que está aqui, pessoal? A ideia vai ser o seguinte, 1/10. 5 vezes 2 vai dar 1/10. Entende o seguinte,
O que a gente está calculando aqui, pessoal, é a única coisa que não me interessa. Isso daqui era o único resultado que poderia acontecer que não iria atender o que a questão estava me pedindo. Então, por que isso aqui é mais simples? Porque o negócio é o seguinte, se você tem uma chance em 10 de não ser atendido, isso aqui é o que não atende o que a questão está pedindo. É o único caso. Se o único caso que não atende a questão é de 1/10, o que seria o contrário? Ou seja, aquilo que realmente atende a questão. Seria o que a gente chama de complementar, que seria de quanto? Seria de 9/10. Você calculou a única coisa que a questão não pediu. Só que isso te ajuda. O fato de você ter uma chance em 10 de não ser atendido, indica ou implica que você passaria a ter uma chance de 9 em 10 de ser atendido. Então é por isso que na hora de montar o pelo menos 1, a gente fala para vocês que o pelo menos 1 vai ser a mesma coisa que 1 menos o nenhum. Se você chegar para mim aqui e falar que agora o que a questão pediu, que foi esse pelo menos 1, que ele pode ser resolvido dessa forma, ó, como 1 menos 1/10, você acerta a questão da mesma forma. 1 menos 1/10, se achar necessidade de montar a conta, ia pegar o 10, dividir por 1 e multiplicar por 1, então você ia chegar em 10 menos 10 dividido por 10, que vai dar 1, e 1 vezes 1, que vai dar 1. Ou seja, 9/10 do mesmo jeito. Tranquilo? Então guarda, porque chance de aparecer questãozinha que trata do pelo menos 1 é sempre muito grande. E é isso que eu comentei com vocês. Para essa questão que está aqui em particular, a gente ainda conseguiu fazer montando as possibilidades. Só que isso não é tão comum, beleza? Na verdade, em algumas situações, eles prendem a gente e fica com a dica do que eu comentei. Se você for parar para pensar essa questão, imaginando 3 moedinhas, para você atender a condição, por exemplo, imagine que são 3 moedinhas e eu quero retirar pelo menos uma de R$1. Você ia ver que você teria 7 possibilidades diferentes para conseguir tirar pelo menos uma moedinha de R$1. A vantagem dessa saída é que você faz o cálculo de uma probabilidade só. Bem ou mal, na minha resolução anterior, olha quantas probabilidades eu tive que fazer. Eu tive que fazer 3, beleza? Aqui, a gente conseguiu fazer apenas uma, ok? Então tá feita essa questão recentíssima aqui do pessoal da ESAF, beleza? Da última prova que foi aplicada, que foi a provinha do Ministério do Turismo. Vamos ver qual que é a próxima? Vem comigo, questãozinha número 2 está aí na tela para vocês. E ó, de novo, na mesma prova, beleza? Provinha do Ministério do Turismo, com o enunciado que veio dizendo o seguinte, ó. Com os dígitos 3, 4, 5, 7, 8 e 9, serão formadas centenas com dígitos distintos. Se uma centena for selecionada ao acaso, a probabilidade dessa centena ser um número menor do que 500 e par é, e aí vem essas alternativas. Então aqui, a gente vai ver que a questão ela mistura com um pouquinho da análise combinatória. Tanto que se vocês forem observar aí no módulo anterior, a gente resolveu até uma questão que vai ser bem parecida com essa. Só que dentro da análise combinatória. Aqui a gente está trabalhando com probabilidade. E nunca é demais lembrar, pessoal, acaba que a gente nem comentou na primeira questão, mas nunca é demais lembrar que probabilidade de um evento é sempre o número de situações favoráveis dividido pelo meu número total de possibilidades, ok? O que vai ser a primeira coisa que eu vou ter que descobrir? Eu vou ter que descobrir quais são os meus eventos favoráveis, ou seja, quantos números que eu consigo formar com esses dígitos que estão aqui, que atendam todas essas condições e que sejam menores do que 500 e, além disso, números pares. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é descobrir quais são as minhas situações favoráveis. Então, vou deixar indicado aqui, ó. Primeiro, eu vou identificar as minhas situações favoráveis. Como que eu vou fazer isso? Vou tentar, então, criar a história, que é a de formar centenas, que sejam números pares, que sejam menores do que 500. Então, vocês estão vendo que a gente tem uma série de restrições? Então, a ideia vai ser o seguinte, vamos lá. Se eu quero criar centenas, fica combinado que a gente quer criar números com quantos algarismos? Com 3 algarismos, ok? Só que a gente tem a restrição de que esses algarismos têm que ser o quê? Tem que ser pares, na verdade não os algarismos, né? Mas o número tem que ser um número par. Então significa que com as opções que foram apresentadas, eu só posso imaginar o meu número terminando com o quê? Com 4 ou então com 8. Então é assim que eu vou começar. Primeira situação, eu vou imaginar que o número termina com
o algarismo, vamos ver aqui quais pares que a gente tem, a gente vai ter o 4, que é uma possibilidade, ok? Então, eu vou supor que o número termina com o algarismo 4. Vamos colocar aqui. Bom, então o combinado é o seguinte, se eu sei que o número termina com o algarismo 4, significa que para o último algarismo, então, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter apenas uma possibilidade. Então, eu tenho lá 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Se o meu número termina com o algarismo 4, foi-se embora o 4, por quê? Porque o enunciado disse que os dígitos têm que ser o quê? Distintos. Então, o 4 já foi utilizado no final, ele não pode mais estar no início. Só que além disso, ó, eu tenho que atender isso daqui também. O número criado tem que ser um número menor do que 500. Se o número criado tem que ser menor do que 500, significa que, dadas as condições que eu estou analisando, ou seja, dado que o número 4 já saiu, a gente vai ter então um total de quantas possibilidades aqui para o início? Eu vou ter apenas uma possibilidade agora, que é como se eu estivesse colocando quem aqui no início? O número 3. Se o número 4 estiver no final, obrigatoriamente, para atender o que foi colocado, o número 3 vai ter que ser o número que vai estar no início. Então aqui, ó, foi-se embora o número 3. E lembre-se, ele foi embora porque os algarismos têm que ser distintos, não pode haver repetição. Com isso, a gente percebe então que sobraram 4 algarismos, e desses 4 algarismos, qualquer um deles pode estar aqui no meio. Então significa que, se você estivesse numa situação parecida com essa, e tivesse realmente montando números com algarismos distintos, números pares, utilizando esses algarismos aqui, vocês conseguiriam criar apenas 4 números, ok? Bom, só que essa não é a única situação que atende o que foi colocado. Para que a gente tenha números pares, eu posso imaginar também que o número termina com o algarismo 8, ok? O número termina com o algarismo 8. Então, você vai colocar para mim aqui, ó, 3 tracinhos, e a gente vai imaginar que o algarismo 8 está no final. Então, repara, os algarismos são 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Se o último algarismo for o algarismo 8, quais desses algarismos que restaram, entre o 3, o 4, o 5 e o 9, quais deles poderiam estar no início? Bom, eu preciso formar um número que seja menor do que 500. Então, o número 3 pode estar, porque aí eu teria um número do tipo 300 e alguma coisa. O número 4 também pode estar, porque aí eu teria um número do tipo 400 e alguma coisa. A partir do 5, a gente vai ver que eles já não podem mais ser o primeiro algarismo, porque aí eu teria um número com certeza maior do que 500. Então, aqui, dessa vez, para o início, eu passaria a ter 2 possibilidades, que seriam quem? O 3 ou então o 4. Repara que na de cima a gente não tinha como colocar o 4 no início, porque a gente já tinha fixado o 4 aqui no final, ok? Como agora, nessa possibilidade, quem está no final é o 8, significa que o 4 poderia estar aqui no início. Então você vai imaginar que um desses dois foi utilizado, ou o 3 ou o 4, tanto faz, vamos imaginar, por exemplo, que foi o 3. Sendo assim, a gente vai perceber que a gente tem agora 4 algarismos, e qualquer um desses 4 algarismos poderia estar aqui no meio. Então a gente passaria a ter 2 possibilidades, vezes 4 possibilidades, vezes uma possibilidade. O fato de aqui no final eu ter fixado o 8 caracteriza para mim a ideia de apenas uma possibilidade. Então aqui a gente conseguiria criar 8 números. Então, resumindo, do jeito que a questão pediu, o total de números que eu conseguiria criar seria quanto? Seria 12. Isso aqui, dependendo, dá para você fazer até na mão, né? Esses 12 números a gente consegue fazer até na mão, dependendo. São 12 números que são pares, menores do que 500, formados por 3 algarismos, já que tem que ser uma centena, e vocês vão perceber que eles têm dígitos distintos, utilizando apenas aqueles ali, o 3, o 4, o 5, o 7, o 8 e o 9. Beleza. Isso daqui, até aqui, o que a gente fez foi resolver uma questão de análise combinatória, ok? Só que a nossa questão é uma questão que envolve probabilidade, pessoal. Então, probabilidade, ela é dada pelo número de situações favoráveis, dividido pelo número total de possibilidades, que é o que a gente vai calcular aqui agora. O meu segundo cálculo seria do total de possibilidades.
O que é o total de possibilidades, pessoal? O total de possibilidades consistiria em você tentar determinar para mim qual que é o total de números que tem 3 algarismos distintos que a gente poderia formar. Porque o que ele fala é o seguinte, olha, com os dígitos 3, 4, 5, 7, 8 e 9 serão formados centenas com dígitos distintos. Então eu sei que com esses números, o máximo que eu conseguiria criar seria um total de quantos? Me ajuda aqui, ó. Como a gente tem lá, os algarismos são 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Qual que é o total de números com 3 algarismos distintos que eu poderia formar a partir desse? Bom, para o primeiro, eu teria quantas possibilidades? Eu teria 6 possibilidades. Aqui, quando a gente calcula o total de possibilidades, a gente acaba com aquela restrição de que o número tem que ser menor do que 500 e tal. Eu fico só com a ideia de que o número que eu vou criar tem que ser um número que tenha 3 algarismos distintos. Então, a gente teria 6 possibilidades. Para o segundo, eu teria 5 possibilidades, afinal de contas, os dígitos são distintos. E, para o último, eu teria 4 possibilidades. Então, na hora que a gente for multiplicar isso daqui, 6 vezes 5 vai dar 30, 30 vezes 4 vai dar um total de 120 números. Então, com esses 6 algarismos, eu conseguiria criar 120 números que teriam 3 algarismos distintos. Significa, então, que a probabilidade do que ele estava querendo ia ser essa que está aqui, ó. Ele queria saber qual que era a chance que eu tinha de criar um número que fosse menor do que 500 e que fosse par. Então, dentro desse universo de 120 números, existiram 12, ou existem, né, 12 que são maiores do que 500, melhor, que são menores do que 500 e que são pares. Então, nessas condições, a gente ficaria com 12 sobre 120. O 12 sobre 120, se a gente for dividir por 12, a gente vai chegar em 1/10. E aí a nossa resposta aqui, acho que está na forma de porcentagem, né? Então, 1/10, a gente sabe que é a mesma coisa que 0,1, que corresponde, então, a um total de 10%. Os 10% estavam indicados para vocês aqui, ó, lá na letra B de bola. Ok? Então, tá feito. Trabalhando aqui um pouquinho de análise combinatória e, na verdade, a definição de probabilidade, beleza? É uma questãozinha que dependia de você se lembrar que a probabilidade de um evento é sempre dada pelo número total de possibilidades, pelo número de situações favoráveis, dividido pelo número total. Situações favoráveis a gente viu de início, e aquela primeira parte ela é importante porque, igual eu falei, é como se fosse uma questãozinha de análise combinatória mesmo, beleza? Essa que está aqui também, a segunda parte, aí a gente junta essas duas ideias da análise combinatória com a definição de probabilidade, o 12 sobre 10, que nos levou para o 10%. Tranquilo? Então estão feitas aí as duas questõezinhas mais recentes que a gente teve de probabilidade aplicadas em provas do pessoal de exato. Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente volta, continua mandando ver aqui nesse assunto que é tão importante para a prova de vocês, beleza? Tudo de bom, até daqui a pouquinho. Valeu!